Tem uma frase que nós psicólogos amamos e que quando a gente fala na terapia de casal, ou uma pessoa que não entende o contexto ouve fica assustadíssima. A família adoece. Por que a família adoece? Bora lá. Porque boa parte das queixas que os familiares trazem sobre a criança, na verdade, é uma falta de habilidade dos adultos. Eu ouço muito caso de homens mandando mensagem pra mim: eu tento educar de um jeito, a mãe passar por cima. Ou mulheres: eu tento educar de um jeito e o pai passar por cima. A questão é que uma estrutura fica cada vez mais boicotando a outra. Eu vejo a criança muito como vidro. O que é vidro? O vidro não é sólido e vidro não é líquido. É uma estrutura que a gente chama de amorfa. Freud vai dizer que toda criança é uma estrutura amorfa e perversa. O que é amorfa e perversa? A criança é, mas não. A perversão não é nesse aspecto. A perversão é que a criança está no modo sobrevivência, modo hedonista, modo umbigocêntrico. Eu sou o centro de todas as coisas e eu quero. E se ela sabe que a mãe tem uma linguagem A e o pai tem uma linguagem B, ela vai recorrer para quem o favorece. Mas nessa trama que ela faz falar com um porque desqualifica o que o outro falou, gera uma briga do casal. E muitas vezes o casal permite que a criança domine e manipule todo aquele relacionamento da família por uma falta de habilidade dos pais. Os pais muitas vezes eles têm que ter a capacidade de sentar e dizer: independente de concordar ou discordar, a decisão que você tomar na frente da criança eu não vou desacatar. Depois a gente conversa, depois a gente elabora para ver se foi o mais assertivo ou não. Mas em via de regra: mãe, posso fazer isso? O que seu pai falou. Ele falou que posso, então pode. Pai, posso fazer isso? O que sua mãe falou. Ele falou que pode, então pode. Nunca passar por cima de autoridade para não permitir que os casais briguem em cima de um ser que ainda está estruturando a sua percepção de mundo. Outra coisa também que é importante é entender que a criança lembra muito do homem adulto, João. O homem ele tende a ser muito monotemático. Quando o cônjuge traz um questionamento para um homem acerca de algo, ele ouve e ele reflete. Mas se você começa a trazer uma enxurrada de questionamentos, ele se perde acerca da temática principal e tem como mecanismo de defesa o seguinte aspecto: bom, se essa pessoa é poliqueixosa e sempre vai reclamar, eu vou usar a lei do menor esforço. Com a lei do menor esforço, não importa o que eu faça, ela vai reclamar, é melhor não fazer nada. Nada é resolvido. A gente tem que pensar o que de fato funciona na comunicação, como tornar aquilo ali um caráter pedagógico, como transmitir valores. Eu quero que a criança melhore, por exemplo, a questão do uso da internet. Eu chego para a criança e falo: filho, você cumpriu isso hoje e a gente fez um acordo que no final do dia você poderia usar a internet por tanto tempo. Mãe, e por que hoje eu vou ficar menos? Porque você não cumpriu o acordo por completo, né? Arcar com causa, efeito, consequências, é um acordo. Você estabeleceu o acordo, cumpra o acordo com a criança, não frustre o que ela olha pra você como simbólico, figura de autoridade, aquele que vai definir certo ou errado. Você tá transmitindo muito mais valores com sua vida para nível educacional daquela criança do que qualquer outra coisa. Ela aprende por modelagem, por observação. É uma conversa honesta com a criança. Os índios se inclinam para ficar da mesma altura da criança, e a mesma altura é entender que é uma pessoa que está em processo de mudança e entender a necessidade de enxergar o mundo como ela e passar de maneira que ela entenda aquele fenômeno. Tem muitos pais que dizem: não quero que você use. Por que eu não vou usar? Por que não? E graças a Deus a criança tem um mecanismo de defesa na sua maioria de dizer: mas eu quero, por que não? De questionar. Porque senão ela forma uma estrutura que a gente chama disfuncional de normopatia. Não questiona o mundo, não questiona a ordem, faz. É aquela pessoa, aquela capacidade limítrofe de perceber seu pensamento, do que concorda ou não concorda. Isso é formado desde cedo. Então quando a criança traz um porquê, ela traz por trás uma curiosidade para aprender acerca de algo. E você tem a chance de expandir o conhecimento dela. Sim. Então, filho, eu não quero que você faça isso por causa disso, mas que vai colaborar para o seu bem da seguinte forma. Uma vez eu vi um apresentador chamado Marcos Mion que fala assim: aqui em casa todo mundo sabe que 8 horas é hora de dormir. Temos um acordo entre eles que se eles decidirem ler um livro, eles podem ficar acordados mais 1 hora. Eu achei fantástico. E todo mundo tava lendo o livro para ficar acordado mais 1 hora ali. Ele instala um novo comportamento que tem uma finalidade para aquela criança de um ganho secundário muito grande, que reforça aquela conduta. Estar lendo um livro é diferente de pegue o livro e vá ler, porque senão você vai levar uma surra. Aí a criança pega o livro, finge que tá olhando pro chão e não aprendeu. E você tá ensinando a ela uma lógica de aprendizado completamente disfuncional. Ela passa a ver o estudo como algo gritante, que se ela não faz, ela é castigada. Então ela não faz porque ela vê um sentido ou foi estimulada ao prazer pelo conhecimento. Ela faz porque ela quer se livrar da surra que ela pode tomar. E olha que louco, João. Como nós fomos educados, eu fui educado assim, provavelmente você também, quase todos nós não fomos educados para buscar soluções criativas, nós fomos educados para buscar resposta. Isso é péssimo. Resultado: uma criança que consegue montar uma estrutura de raciocínio na qual ela não chega ao resultado que você espera, ela montou uma estrutura de raciocínio. Tem que ser estimulada a tentativa dela e não apenas estimulado o acerto, sabe por quê? Porque se isso não acontece, a criança cresce cada vez mais reforçando aquilo que ela é boa.
para não lidar com a frustração do erro. E aquilo que ela é ruim, ela faz o quê? Ela deixa de lado. Volto a dizer, pais, a família adoece sim. Porque uma criança sozinha, se ela está tendo a capacidade de manipular todo um lar, falta habilidade dos adultos. Lembre, a criança é um molde. Antes de esperar exemplo, dê exemplo. Antes de esperar que seu filho não se torne um tirano autoritário, tenha autoridade sem ser autoritário. Se você é uma pessoa que ensina seu filho que tudo que ele vai conquistar é na base do grito, ou na base da submissão cega, do medo, ou vai ser uma criança botada que não se posiciona e que vai ser manipulada nos relacionamentos, no trabalho e etc. pelo medo, com fortes chances de crise de depressão, crise de ansiedade e existencial, ou vai ser uma pessoa impositiva que provavelmente vai reproduzir esse modelo de relacionamento tóxico, no qual, para dar certo aquela relação, o outro teria que se tornar objeto e aceitar tudo aquilo que ele impõe. Então reflita um pouco no tipo de estrutura que você está formando da sua criança.